Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos estar lendo a partir do verso 9. A lição que nós vamos trabalhar, pela graça de Deus, nesta manhã, é a de número 12. A nossa revista é a penúltima já desse trimestre. Estamos caminhando para o encerramento, então, desse tema que trabalhamos durante esse trimestre agora. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, aqui nós estamos, Senhor, em Tua santa e gloriosa presença, e viemos buscar a Tua instrução nesta manhã do dia do Senhor, porque é especial, é maravilhoso, Senhor, ouvir a voz da Tua palavra, estudar, Senhor Deus, a Tua lei, e ser instruído pelo Teu Santo Espírito, Pai Santo, naquilo que nós carecemos ser instruídos, para que possamos viver então neste mundo, Pai, uma vida que seja agradável ao Senhor e que seja, meu Deus, para a Tua glória. Fala pela Tua verdade, que é a Tua palavra, e que o Senhor mesmo nos capacite, Senhor Deus, no que iremos fazer. Abençoa, Pai Santo, as obras de nossas mãos, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a lição, como falamos, é a lição de número 12, que traz como tema para nós a bem-aventurança que poucos desejam. Tornou-se e tem se tornado, meus irmãos, comum entre o evangelicalismo brasileiro a ideia de que
caminhar para a igreja, vir à igreja, tornar-se membro da igreja, comungar das coisas da igreja, é viver uma vida ausente de tribulação e de perseguição. Aqueles que divulgam em suas igrejas, em letras gigantes, muitas vezes com neon, a frase: pare de sofrer, venha até nós. A questão é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que isso não é, meus irmãos, de fato uma verdade absoluta, né? É claro que ser do Senhor, pertencer ao povo de Deus, fazer parte da igreja, aquela instituição que é chamada de a noiva do Cordeiro, é um privilégio, nos traz gozo indizível, nos traz uma satisfação extraordinária, nos traz alegrias que nós não encontramos lá fora. Mas tudo isso não encobre, meus irmãos, os momentos de aflições, de perseguições e de angústia. A nossa lição desta manhã, ela nos convida a nós fazermos esta reflexão, quando ela nos propõe esse tema, a bem-aventurança que poucos desejam. Veja, nós perguntamos: qual é o maior símbolo da igreja? Qual é o maior símbolo da igreja? Certamente, nós sabemos que o maior símbolo da igreja é a cruz vazia. A cruz, meus irmãos, ela aponta para desafios, para batalhas, para sofrimento. Foi lá que o Rei da Glória tomou o nosso lugar. Foi lá que o Rei da Glória abriu o novo e o vivo e novo caminho para andarmos por ele. Só que esse novo caminho, ele não é espaçoso, ele é estreito. Cristo, quando arregimentava os seus discípulos no primeiro século, ele dizia: tome a sua cruz e siga-me. O símbolo da igreja não é, meus irmãos, uma rosa. O símbolo da igreja não é um pão. O símbolo da igreja é uma cruz vazia. O que nos remete a essa reflexão de que, uma vez militando com o exército da cruz, nós passaremos em certos momentos da vida, momentos de aflições. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos ensina essa verdade: no mundo tereis aflições. A cruz é o maior símbolo da igreja. E, meus queridos irmãos, então o chamado verdadeiro não é pare de sofrer e venha até nós, mas o chamado verdadeiro é venha sofrer. A palavra do Senhor que lemos aqui, João, ele vai nos dizer no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Por que João estava na ilha de Pátimos em serviços forçados? Passando por terrível perseguição, meus irmãos. Ele diz aí no final do versículo 9: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus,
João é desterrado para a ilha de Patmos, para ali sofrer terríveis consequências da sua obediência, da sua perseverança, por causa do seu testemunho, do seu amor à palavra de Deus. A bem-aventurança que poucos desejam é o nosso tema de hoje. E qual é a bem-aventurança que poucos desejam? Então, o Senhor Jesus, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5. O Senhor Jesus vai nos mostrar, meus irmãos, qual é essa bem-aventurança que é pouco almejada, pouco desejada. Mateus, capítulo 5, vamos ler, a partir do verso 10. Diz assim, leiamos juntos a palavra do Senhor. Mateus 5, 10 em diante diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Observe aqui, meus irmãos, que nesses pequenos 3 versículos aqui de Mateus 5, versículo 10, versículo 11 e 12, quantas vezes aparece a palavra perseguição? Diz aí o verso 10, bem-aventurados os perseguidos. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas. Veja, meus irmãos, que a perseguição, né? Não obstante aqui o autor da lição nos dizer que é uma bem-aventurança que poucos desejam, mas isso deve ser uma realidade na vida de todo crente. Observe que João, ele vai dizer que ele está passando por tudo aquilo que está ocorrendo com ele, pelo testemunho a Cristo e pelo amor à palavra. O Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos, aqui no Sermão do Monte, vai dizer que devem considerar-se felizes os perseguidos por causa da justiça. Ele diz no versículo 11 que são felizes os perseguidos quando forem não só perseguidos, mas injuriados e passarem por injustiças advindos da mentira contra vós. E ele vai dizer que nós devemos nos alegrar e exultar, porque é grande o galardão nos céus, porque a perseguição dos dias de hoje, ela nos remete àquilo que foi feito no passado. Jesus diz: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então nós vamos perceber então que o autor da lição, ao nos propor este tema, meus irmãos, ele nos convida a fazermos uma viagem, né, pela história da igreja, desde os primórdios lá com Abel, depois caminhando pela realidade abrâmica e depois com os descendentes dele, até chegarmos no Novo Testamento, passando a história do primeiro século, depois a Idade Média, com a Reforma, como foram perseguidos os nossos irmãos. Tudo isso nós vamos ver, para que a gente possa olhar para os nossos dias, olhar para a nossa realidade hoje, e ver que, como povo de Deus, a perseguição sempre foi algo vivido pela igreja do passado e que deve ser entendido pela igreja do presente como uma bem-aventurança, passar
por uma perseguição, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, é um exercício de aperfeiçoamento, é um exercício de crescimento, é um exercício de esvaziar-se de nós mesmos, entender que se aquele que é o maior foi perseguido, injuriado e machucado, por que nós não devemos, meus irmãos, desejar essa bem-aventurança para a glória do Senhor e para o bem de nossas almas? Então vamos lá. Aqui a lição ela é dividida em 3 itens, que traz como primeiro, dizendo companheiros na tribulação, e depois uma mensagem de consolo, e por último o terceiro ponto é portas fechadas. Mas nessa primeira divisão, nessa primeira parte da nossa lição, o autor da lição, na introdução, vai dizer que ao longo da história, milhões de cristãos têm sido perseguidos por sua fé. Veja, meus irmãos, que tanto João, escrevendo ao Apocalipse, quanto Cristo instruindo os seus discípulos no Sermão do Monte, como aqui o autor da lição, a lição de número 12, observe que essa bem-aventurança advinda da perseguição, veja, não é pela prática do mal, não é pela desobediência ao Senhor, não, mas observe que ao longo da história, milhões de cristãos têm sido perseguidos, veja, por sua fé, sofrendo por sua fé, sofrendo marginalização, opressão e até violência física. E ele conclui então neste introito dizendo: isso continua ainda hoje. Então ele nos chama para fazer uma reflexão dizendo: entender o sofrimento da igreja perseguida é relevante mesmo para aqueles que são livres para exercer a sua fé, como somos nós aqui. Nós temos toda a liberdade de caminhar pelas ruas da cidade com a nossa Bíblia, adentrar a casa do Senhor e aqui livremente, e não somente isso, mas através da transmissão pelos nossos canais, levar, meus irmãos, a mensagem da nossa fé para o mundo todo. Então veja, é importante a gente entender isso, que o sofrimento da igreja perseguida, ela é relevante, mesmo para aqueles como nós, que somos livres. E então, entendendo isso, certamente buscar um despertamento e também nos responsabilizar por orar e apoiar aqueles que enfrentam perseguição, entendendo que nós somos parte do mesmo corpo de Cristo. Então aqui a nossa lição, ela nos traz, no item primeiro, na letra A, o povo de Deus perseguido no Antigo Testamento. Aqui nós, como figura de exemplo para nós temos Abel. Abel, meus irmãos, foi vítima de ódio e ódio do seu próprio irmão. Por quê? Caim o invejava porque Abel foi aceito por Deus. Então nós vamos compreender que no mundo nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos os filhos de Deus, a igreja do Senhor, o Israel do Senhor, é a igreja, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que seus nomes estão escritos nos livros da vida, são os filhos de Deus. Por outro lado, nós temos os filhos do diabo, da antiga serpente. Os filhos de Deus, eles desejarão andar na luz, viver na verdade, praticando a justiça, desenvolvendo sempre suas obras, boas obras, obras dignas de aceitação, que glorificam o seu Deus e que exaltam o Senhor. Os filhos do diabo,
os filhos da antiga serpente, procurarão viver nas trevas, praticando a mentira e a injustiça. E então, meus irmãos, haverá esse choque de realidade. E então haverá sempre este embate, haverá sempre essa discordância. É daí que surgem, meus irmãos, as perseguições contra o povo do Senhor. Abel foi vítima do ódio do seu próprio irmão Caim. Então, quando a história nos leva um pouquinho mais para frente, no período patriarcal, nós vamos ver Abraão e Isaque enfrentando oposição e conflitos dos cananeus, e disputavam com eles poços e terras. Séculos depois, a descendência de Abraão foi oprimida no Egito por meio de trabalhos forçados. Ali houve infanticídio em massa e privação de liberdade. A história corre. Já em Canaã, os israelitas foram atacados pelos seus vizinhos, foram dominados pelos impérios assírio e babilônio. E nós vamos ver, meus irmãos, que essa opressão que eles sofreram dos seus vizinhos, dos assírios, dos babilônios, era aquilo que nós chamamos de opressão externa, que era trazida por Deus para punir a infidelidade e idolatria de Israel. Mas também nós vamos perceber que havia perseguição que nós chamamos de perseguição interna, porque profetas foram perseguidos e mortos pelos seus reis, os reis de Israel. O próprio povo falavam mal contra os seus profetas, tanto é que o Senhor Jesus em Mateus 5 vai dizer, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então tudo começa, veja, nós temos aqui duas situações. Nós temos de um lado Abel, Caim. Os irmãos sabem muito bem como Abel era devotado com um coração sincero ao Senhor. Caim, ele buscava coisas que glorificavam a si mesmo e ao seu coração, e por causa da inveja do seu irmão o matou. Depois as perseguições, elas se seguem por onde havia o povo de Deus, onde estava ali sendo adorado o Senhor pelos seus servos, se levantava sempre as perseguições. Então no Novo Testamento nós vamos perceber, meus irmãos, está escrito isso no Pentateuco. Depois nós vamos ver os relatos dos profetas, nos Salmos, relatos de perseguições contra o povo do Senhor. No Novo Testamento, a letra B dessa primeira parte, a igreja é perseguida não só no Velho, mas no Novo Testamento. Quando nós chegamos, meus irmãos, na história veterotestamentária, nós vamos perceber que o primeiro a sofrer perseguição é o próprio Cristo. Desde o início de seu ministério, o Senhor Jesus, ele foi rejeitado por muitos, foi rejeitado pelas autoridades judaicas, até ser entregue aos romanos para ser crucificado. Nós vamos ver Marcos 3, 6, João 7, 1. Abra a Bíblia comigo em João capítulo 7, versículo 1, para a gente perceber. João 7, 1. Dentre muitos textos que há, nós separamos poucos por causa do tempo que nos é escasso. Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Olha só. Então essa foi a realidade de Cristo durante todo o seu ministério. Mas o interessante é que isso também foi uma realidade durante toda a gravidez de sua mãe. Como ele foi levado, por seu pai José,
fugindo da perseguição de Herodes, que queria matar, né, os bebezinhos. Então, sempre houve perseguição contra a igreja do Novo Testamento. Cristo foi o primeiro a ser perseguido, e a gente vai ver isso depois, que se estende também para os apóstolos. Os apóstolos enfrentaram prisões, açoites, ameaças por parte das autoridades religiosas de Jerusalém. E essa perseguição, meus irmãos, será um padrão que vai se repetir ao longo do livro de Atos. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele vai nos mostrar então o nascer da igreja, o padecer da igreja, mas vai nos mostrar a vitória da igreja, sempre perseverante, confiante, laborosa, mas vitoriosa e gloriosa, servindo ao Senhor da igreja. Então nós temos Cristo e seus discípulos, nós temos os apóstolos sofrendo. Quando nós chegamos em Atos, no capítulo 7, nós vamos ver em Estevão essa perseguição, sendo Estevão, então, meus irmãos, a figura que representa todos os santos do Senhor. Estevão sendo morto de uma maneira vil, apedrejado. Por quê? O que a Bíblia fala de Estevão? Vamos lá para Atos capítulo 7. Quais são as qualidades de Estevão que fizeram com que Estevão fosse morto de forma vil, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha o versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então nós temos aqui um homem que é cheio do Espírito Santo. Nós temos um homem aqui que contempla com seus próprios olhos, meus irmãos, os céus abertos e contempla a glória de Deus. Nós temos aqui um homem que contempla da terra o próprio Senhor Jesus entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele dá esse testemunho. Ele diz: eu vejo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Que mais que ele viu? Ele viu Jesus que estava à sua direita. Então esse homem vai ser morto, porque os seus algozes odiavam a Jesus. Matar Estevão era uma forma de dizer: nós odiamos a Jesus. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que passardes por uma perseguição por causa da tua fé, tanto esta perseguição quanto o teu perseguidor, ele está te dizendo: eu odeio a Cristo. Eu odeio a Cristo. Logo então, essa bem-aventurança que poucos desejam, ela deve ser, meus irmãos, almejada por nós. Em que sentido? Vamos viver a verdade do Senhor, vamos viver na luz do Senhor, vamos combater a injustiça, vamos denunciar a corrupção, vamos proclamar as verdades de Deus. Se fizermos isso, seremos perseguidos, mas nós glorificaremos o nosso Deus, porque foi feito isso com Abel,
Foi feito isso com Cristo, foi feito isso com os apóstolos, foi feito isso com Estevão, foi feito isso com Pedro. Tiago foi morto ao fio da espada, João jogado em Patmos para sofrer ali, meus queridos irmãos, sobre o regime cruel do imperador Domiciano. Então a perseguição nos dias de hoje, nós podemos chamá-la de brandas, no contexto em que vivemos. Mas há muitas pessoas, meus irmãos, neste mundo afora, que pagam um preço muito caro, muito alto. Pois bem, então a parte 2 da nossa lição, que diz uma mensagem de consolo. Nós lemos no livro do Apocalipse, e a pergunta que nós fazemos é: por que a mensagem de Apocalipse por que o livro do Apocalipse é uma mensagem de consolo, irmãos? Quero convidar você para voltar para lá novamente, para o Apocalipse, entendendo que a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus permanece verdade absoluta. Por que esse livro do Apocalipse traz para a igreja uma mensagem de consolo? Por que ao lermos esta palavra, por que João ele é instruído, meus irmãos, a escrever essa carta, esse livro, e endereçar, encaminhar, veja, não de forma aleatória, mas esse livro, esse escrito santo, ele não poderia ser distribuído de forma aleatória, mas com um endereçamento postal correto. Porque esta palavra, meus irmãos, era uma palavra de consolo para aquele povo perseguido. Esta palavra foi uma palavra de consolo para aquele povo perseguido. Mas semelhante a nós, este livro é uma palavra de consolo a nós. E onde é que nós encontramos o consolo aqui, meus irmãos? Veja, Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Aqueles que puderem ler comigo, vamos fazer esta leitura. Veja onde é que está o nosso consolo. Há um hino do nosso novo cântico que diz, quando a gente canta, refúgio é o Senhor, refúgio na tribulação. Esse hino ele é maravilhoso, meus irmãos. Mas Apocalipse 1, versos 17, versículo 18 diz assim, leia comigo: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, e vamos aqui olhar brevemente para esses 2 versículos, e entender por que o livro do Apocalipse, meus irmãos, ele é uma mensagem de consolo para toda a igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro. A palavra do Senhor vai nos mostrar, João, ele diz: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, não temas.
Essa palavra, meus irmãos, é a palavra de um vencedor, dita para aqueles que são chamados para serem vencedores. Vou repetir. Essa palavra dita, não temas, é a palavra dita por um vencedor, para aqueles que são chamados para serem vencedores. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Ele disse: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, sofreu barbaridade, mas ele compreendeu que aquele que venceu o ergueu, dizendo a ele: não temas. Essa mesma palavra dita a João está sendo dita a mim e a ti. Não temas. A palavra de um vencedor para você que foi chamado para ser um vencedor também. Mas não para por aí. Ele vai dizer: não temas. E quem é que está dizendo? Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro que possa trazer a vocês consolação. Versículo 18 ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Na história da igreja, meus irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus que alguns morreram e viveram de novo, foram ressurretos. Nós temos histórias na Bíblia. Lázaro morreu, 3 dias depois, o Senhor foi lá, chamou, ele voltou à vida. Nós temos este ensino não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Pessoas que morreram e foram trazidos de volta. Lembra daquele rapaz que caiu quando Eutico, caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço, morreu. Paulo havia pregado. Paulo vai lá e ele volta. Mas todos estes morreram, voltaram à vida e morreram novamente. Somente um, aquele que é o único, aquele que tem autoridade para dizer: não temas. Ele diz: estive morto, mas agora estou vivo. E ele vai dizer que ele está vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O povo de Deus, irmãos, ele era ameaçado, e ao passar pela perseguição, eles eram ameaçados com ameaça de morte. Muitos diziam: nega a cruz, nega Cristo e você volta para casa. Porque a morte é uma realidade para muitas pessoas tenebrosa. Mas você já pensou, já parou para pensar que a morte, o dia da sua morte, o dia da minha morte, nós não sabemos o dia nem a hora, mas você já parou para pensar que esse dia deve ser um dia que deve valer a pena viver, o dia da nossa morte? Vou repetir: o dia da nossa morte deve ser um dia que vale a pena viver, irmãos. Porque a morte não pode nos aprisionar. A morte não pode nos causar nenhum mal. O Senhor diz: não temas.
não temas. Essa palavra ela é extraordinária. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro que possa trazer refrigério. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas chaves, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Tudo pertence ao Senhor, irmãos. O que mais amedronta as pessoas? A morte e o inferno. Tudo isso pertence ao Senhor, estão nas mãos do Cordeiro de Deus. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, meus irmãos, esse escrito é um livro maravilhoso, que é uma mensagem de consolo. A palavra Apocalipse vem do grego Apocalipse, que significa revelação. Ela revela um Cristo glorificado, ela revela um Cristo vencedor, ela revela um Cristo que vai, meus irmãos, restaurar todas as coisas. Novo céu e nova terra nos aguardam. E essa reconstrução é por aquele que diz: não temas. Então, a palavra do Apocalipse é uma mensagem de consolo, porque em primeiro lugar, meus irmãos, ela nos traz a mensagem de um Cristo vencedor, e esse Cristo vencedor conhece as dificuldades e as tribulações que você e a igreja enfrenta. Mas a palavra dele para ti é: não temas. E mais, o Apocalipse é uma mensagem, meus irmãos, de consolo, porque ele nos revela um Cristo glorioso, e esse Cristo glorioso preservará a sua igreja em meio aos ataques dos seus inimigos. Por isso ele diz: não temas. O Apocalipse, meus irmãos, é uma mensagem de consolo extraordinário, porque ele nos revela um Cristo que julgará aqueles que oprimem e perseguem a sua igreja. Por isso ele diz: não temas. O Apocalipse, meus irmãos, é uma mensagem de consolo, porque ele nos traz as palavras suaves de um Cristo vencedor, desse Cristo que restaurará todas as coisas em seu reino eterno. E esse Cristo que restaurará todas as coisas em seu reino eterno diz a todos nós em alto e bom som: não temas, não temas, não temas. Eu quero caminhar, meus irmãos, para a conclusão, para o último item da nossa lição, dizendo que a igreja, ela sempre sofreu oposição, a igreja primitiva, a igreja da época da Reforma Protestante, né? Tempo depois, os nossos irmãos puritanos também sofreram perseguição. Mas é importante a gente compreender que todos os levantes contra a igreja, eles, de alguma forma, eles passam por um tempo e recomeçam novamente. Então nós temos aqui, veja, no primeiro século os cristãos frequentemente eram vistos como uma ameaça à ordem social e religiosa. Uma das figuras do primeiro século que sofreu, meus irmãos,
uma perseguição terrível foi o bispo da igreja de Antioquia chamado Policarpo. Esse nosso irmão, por amar a Cristo, aos 86 anos de idade, ele foi condenado à morte, foi condenado a morrer na fogueira. E então amarraram ele no poste, cercaram com hastes de madeira seca para queimá-lo. E fizeram a seguinte proposta para Policarpo, o bispo da igreja de Antioquia: negue a tua fé, abandone a Cristo e você volta para sua casa. Sabe o que foi que Policarpo respondeu? Ele disse: eu sirvo a Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez mal. Como eu negaria o nome do meu glorioso Senhor? E então, meus irmãos, eles acenderam a fogueira e tentaram matá-lo queimado, mas o fogo não conseguia matar Policarpo. Foi preciso espada para matá-lo. Então, no século, o tempo vai passando, no ano 284 a 305, foi quando governou o grande imperador Diocleciano. Igrejas foram destruídas, a Bíblia foi queimada, os cristãos que recusavam renunciar à fé eram presos e mortos. Só que no século IV, através de Constantino, o cristianismo foi legalizado como a religião oficial, né? E a perseguição romana terminou. Ela acalmou. Só que passado um tempo, como falamos, às vezes a perseguição aflora, ela acalma e depois aparece novamente. No século IV ela termina. O Império Romano para de perseguir a igreja. Só que no século VII nós temos a oposição do islamismo, né? Com o surgimento do Islã e a sua rápida expansão territorial, os cristãos que viviam sob os governos islâmicos, lá no Oriente Médio, no norte da África, partes da Europa, no caso a Espanha, foram proibidos de proclamar a fé publicamente e foram perseguidos, enfrentando pressão financeira e social para se converterem ao Islã. Então, a perseguição islâmica, meus irmãos, foi algo muito forte, e ainda é nos dias de hoje. A perseguição assola ali regiões da Líbia, da Eritreia, enfim, grupos como Boko Haram, Al-Shabaab, Estado Islâmico, fazem realmente coisas terríveis contra aqueles que se declaram cristãos. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que a palavra do nosso Deus, lá em 2 Timóteo 3,12, vai nos dizer algo que deve nos fazer pensar o seguinte. Paulo escreve dizendo: todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Não importa se a oposição islâmica persegue os nossos irmãos lá na África, parte da Europa, enfim. O certo é que esses irmãos nossos, a voz que eles devem ouvir lá é: não temas. A palavra de consolação a eles é: não temas. Então nós temos também a oposição, além da oposição islâmica, nós temos a oposição comunista. A oposição comunista, meus irmãos, ela vai aflorar durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque aqueles que
defendiam o regime, eles passaram a praticar alguns ensinos de Karl Marx, e então o regime comunista dizia: olha, o cristianismo ou a religião é o ópio do povo. Essa frase, o ópio do povo, ela foi retirada de um escrito de Karl Marx, que ele escreveu em 1843, A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Ele dizia lá nesse escrito que a religião era o ópio do povo. E os defensores então do comunismo, eles tomaram para si esta frase, meus irmãos, para dizer o seguinte: olha, a religião de fato é o ópio do povo, porque em primeiro lugar a religião oferece uma falsa esperança. A religião só serve para alienar as pessoas, porque a religião só valoriza o espiritual em detrimento do material. Eles diziam mais que a religião é o ópio do povo, porque a religião só servia para a dominação de classe. E esse pensamento de Karl Marx influenciou o pensamento político, social e cultural no contexto do movimento comunista, do pensamento comunista, irmãos. Porque o regime comunista, geralmente, ele adora o regime e uma pessoa. Nós temos ainda nos nossos dias reflexo desse comunismo, em Cuba, na Coreia do Norte, na China, certo? Onde o cristianismo é uma religião proibida. Nossos irmãos estão lá sofrendo muito. Por quê? O cristianismo, ele adora a Cristo. Como nós falamos, o comunismo adora o regime, que tem uma pessoa sendo uma pessoa central. Em Cuba nós tínhamos lá, fugiu agora, deu branco aqui, o ditador de Cuba, que depois passou para o irmão, depois passou para os seus seguidores, Fidel Castro, depois passou para o irmão Castro, Raul Castro, enfim. Na Coreia do Norte, nós temos lá o avô que passa para o pai, que passa para o neto. O regime, meus irmãos, obrigatoriamente é uma oposição ao cristianismo. Nos nossos dias, hoje, nós temos a oposição progressista. E a oposição progressista, ela dá basicamente por causa das ações e dos movimentos daqueles que se declaram LGBTQIA+. Há relatos nos jornais de que pessoas, crentes, certo? Se recusaram a fazer bolo para um casamento de alguém que achava que podia casar com outra pessoa do mesmo sexo, e essa pessoa foi processada. A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou o processo, mas isso abre um precedente perigoso, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e entre nós também. Não é de estranhar que em breve o nosso pastor seja chamado para, meus irmãos, aqui fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Certamente ele vai resistir e não fará, e o levarão preso, e certamente ele pode contar comigo, que nós vamos juntos. Conhecendo o conselho da igreja, todos nós iremos juntos. Vocês irão conosco? Ou deixaremos o nosso pastor como Policarpo, ou como Estevão? Então, meus queridos irmãos, quando a lição ela nos chama para fazermos esta reflexão, a bem-aventurança que poucos desejam, essa bem-aventurança é a perseguição.
Nós estamos vivendo um certo momento da história que nós podemos chamá-lo de light. Estamos tranquilos, navegando em mar de brigadeiro. O ministro da Suprema Corte está perseguindo, está nada, isso não se compara, meus irmãos, com aquilo que já foi feito no passado e com aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. A palavra diz: não temas, não temas. Então, os irmãos que sofreram a perseguição islâmica, os irmãos que passaram pela perseguição comunista, e nós, irmãos, que somos instigados e perseguidos pelo progressismo, não devemos estranhar esse fogo que arde entre nós. Mas eu quero concluir dizendo que a história da igreja é uma história de lutas e perseguições, cumprindo as previsões dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, que diz em 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por outro lado, essa história nos mostra que o Senhor Jesus é fiel em cumprir sua promessa de estar no meio de sua igreja, segurando em suas mãos e nos animando a guardar com confiança o seu livramento nesta era e na sua manifestação na era vindoura. E aqui, para concluir, uma pergunta: você já sofreu alguma oposição à sua fé, na sua família, na sua vida profissional ou em outra área da vida? O que foi que ocasionou esse sofrimento? Como você lidou com ela? Então, são perguntas que elas são pergunta pessoal, né? Você já sofreu alguma oposição à sua fé, na sua família, na sua vida profissional ou em outra área? Meus irmãos, não temas. Quando você estiver andando no seu carro ou na sua moto, não ande sem capacete, não ande com documentos vencidos, ande corretamente. Se um guarda de trânsito tentar de qualquer forma intimidar você, cobrando propina, ameaçando você de prisão, não temas, seja firme, denuncie o erro, não se dobre, mas ande com correção. Não devemos dar lugar para ninguém, meus irmãos, nos constranger. Se você que é empresário, ande correto com as suas obrigações, recolha seus impostos, pague os seus funcionários com justiça, faça tudo conforme a lei ensina, para que, se algum fiscal tentar dissuadir você da sua boa fé e tentar incriminar você e cobrar propina ou tentar extorquir você, denuncie o erro, mas para isso, seja correto, faça a coisa direito. Você que é estudante, tanto do ensino médio, fundamental, ou na faculdade, não cole, não decola, seja correto, seja correto. Você que é jovem e tem guardado o seu corpo puro para o matrimônio, permaneça assim, ainda que o mundo te persiga, ainda que os colegas te intimidem, permaneça assim. E a palavra para ti é: não temas, não temas. A palavra do Senhor, ela é consoladora para nós, meus queridos irmãos. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Não temas, não temas. Nós teremos eleições
eleição agora, próximo mês de agosto. Se alguém oferecer a você alguma vantagem que seja, meus irmãos, contrária à palavra de Deus, denuncie. Denuncie. Denuncie e não temas. Porque todas estas coisas, tanto o guarda de trânsito, quanto o fiscal, quanto aqueles que querem te ver desperdiçando a tua impureza no mundo, ou querem pagar e trocar a tua dignidade de cidadão, tudo isso é forma de perseguição. Mas a palavra para ti e para mim é: não temas. Para concluir, se você serve a Cristo com integridade, mas alguém da tua família te despreza, alguém da tua vizinhança meneia a cabeça quando te vê sair para a igreja, continue firme, não temas, não temas. Quando formos chamados, meus irmãos, para nosso aproveitamento de classe, o texto que nós vamos ler é aquele que está escrito em 2 Timóteo 3,12. Aqui o apóstolo Paulo vai resumir tudo isso. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.